Que o Senhor seja louvado. Nós tivemos uma escola bíblica hoje, fantástica, e várias citações bíblicas que foram feitas na escola bíblica eu vou repetir agora. Então eu não sei quem plagiou quem, né? Eu sou mais velho, então não fui eu, né? Mas recitar a Bíblia de novo não vai fazer mal a ninguém, né? Então, esse é o conceito bíblico para hombridade, ou o que a Bíblia mostra o que devemos ser como homens, nesse sentido, né? Nesse mundo pós-moderno no qual nós vivemos, talvez há poucas coisas que suscitam tanta controvérsia ou mais controvérsia quanto as discussões de gênero. Então, adicionar uma nova dimensão religiosa torna esse conceito ainda mais propenso a distorções e reações emocionais. Então, não é esse o objetivo. Algumas das coisas que a Bíblia diz sobre homens e mulheres, como eles se relacionam e o que Deus espera de homens e mulheres, podem ir contra as nossas preferências. Essas ideias podem entrar em conflito com nossas culturas, nossa forma de pensar ou as opiniões de nossos colegas. No entanto, a definição bíblica de masculinidade, o que em contrapartida é a mesma coisa também referente à feminilidade, naturalmente da mesma forma, a definição bíblica é exatamente isso. Definição bíblica, não baseada em opiniões desses ou daqueles. No entanto, mesmo dentro do cristianismo, há um debate significativo sobre a melhor forma de aplicar os conceitos bíblicos de masculinidade e feminilidade. A maneira de viver os papéis únicos dados por Deus a homens e mulheres não é tão fácil na prática como na teoria. Em vez de buscar, pois, uma explicação detalhada dos aspectos do ensino bíblico, nossa intenção é apenas destacar alguns assuntos em linhas gerais, porque não teríamos como esgotar esse assunto aqui numa noite apenas. A masculinidade bíblica pode ser resumida em 5 princípios. 5 princípios básicos, os quais se espera que cada ser humano, cada homem, né, os observe. Esses princípios são, primeiro, humildade diante do seu Deus. Segundo, controle dos seus apetites. Terceiro, proteção de sua família. Quarto, sustento de sua família. E quinto, liderança de sua família. Fácil, não? Hein, Clebson? Tira de letra. Os homens que não atendem às expectativas não estão se comportando como homens biblicamente falando. Quer que eu repita os princípios? Humildade diante de Deus, controle dos seus apetites, proteção de sua família, sustento de sua família e liderança de sua família. Então, biblicamente falando, quem não atende a isso, naturalmente deixa de ser considerado como uma hombridade biblicamente nos conceitos bíblicos. E seria, digamos assim, considerado algo menos nobre do que isso, se não conseguir alcançar esses princípios. Como já se expressa o salmista, lá no Salmo 49, versículo 20, ele diz: o homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, e é como animais que perecem. Dizia o salmista, Salmo 49, versículo 20. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, e é como animais que perecem. Então, alguns bons exemplos de masculinidade bíblica nós temos nas Escrituras. Eu quero citar pelo menos 4 aqui. Daniel, Caleb, Josué,
Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo, que enquanto aqui esteve, foi 100% homem nesse mundo. Homens e mulheres são criados à imagem de Deus. Vamos ler esse texto? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, é isso aí que é alguma coisa que nenhuma outra criatura pode reivindicar. Isso mostra cada ser humano valioso e digno de respeito. E, no entanto, machos e fêmeas não são idênticos. Somos biologicamente, psicologicamente e emocionalmente distintos. Isso não é de forma alguma uma coisa ruim. Não é de forma alguma uma coisa ruim. Deus chamou a sua criação original, que incluía gêneros distintos, como algo muito bom. Gênesis 1:31. Deus concluiu toda a obra e disse, depois de ter criado o homem e a mulher, que era muito bom. A masculinidade, do ponto de vista bíblico, deve incluir uma visão piedosa por parte dos homens em relação às mulheres. Maus tratos, por exemplo, aplicados às mulheres, não servem ou não são bem-vindos. Impedindo o acesso delas à educação é outra situação que a sociedade no passado já o fez, né? Não é de boa índole também. Abuso sexual, menos ainda, né? Ou então a negação aos seus direitos civis. Não faz muito tempo que mulheres no Brasil têm direito de votar. Não tinha direito antigamente de praticar essa questão civil. Então, são violações de princípios da imagem de Deus. Também representam violações às atitudes que ignoram diferenças significativas entre os sexos. Diferença da massa muscular e da força física, querendo com isso apagar os papéis de gêneros distintos. É o que se batalha por aí. Criticamente, observe que aquelas coisas que as escrituras não incluem precisam ser observadas ou precisam ser conscientizadas de que não se deve fazer o que a escritura não inclui. Por exemplo, os homens não são chamados a serem tiranos. Isso a Bíblia não mostra. Que sejam chamados a serem tiranos, governando uma casa com mão de ferro, ou postura de ditador. Nem são ordenados a se acovardarem, a serem fracos com as suas famílias. A Bíblia não mostra isso. Portanto, não temos nós o direito de nos comportarmos dessa maneira, nem como tiranos, nem agindo governando a casa com mão de ferro, nem tendo postura de ditadores, e nem sermos covardes também, ou fracos. Não. Agora, os homens também não são chamados a se impor em nenhum sentido sobre os ideais da feminilidade que a Bíblia mostra em relação às suas esposas. Os 5 pontos: humildade, autocontrole, proteção, provisão e liderança, que nós falamos ainda há pouco, são as responsabilidades ou as ferramentas do homem. O homem é responsável pela liderança espiritual dentro de sua família como orientador, mas cada membro da família tem a sua responsabilidade pessoal. Mas ele é o responsável pela liderança perante Deus, com a sua família. A perspectiva adequada para essa liderança, ela vem de Efésios capítulo 5.
som. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, para os homens, em seu papel dado por Deus, isso significa liderar, amar suas esposas da mesma maneira como Cristo amou a igreja. E essa forma que Paulo encontra de colocar, isso pesa muito, quando ele diz assim como. Que o marido ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Aí eu pergunto, e como Cristo amou a igreja? Pensa aí. Ele foi à cruz pela igreja. Deu a sua vida pela igreja. E Paulo diz então, assim como Cristo amou a igreja, o marido ame a sua esposa. Esse assim como pesa, e pesa muito. Ele precisa ser levado em conta. Porque Cristo não, ou Paulo não fala isso de si mesmo, a não ser ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, como é que Cristo amou a igreja? Sacrificialmente. Por gentileza, o Efésios 5, versículo 2. É o nosso texto seguinte. Já lemos, mas vamos reler esse texto. Vamos lá. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, mais dentro desse mesmo contexto que eu já vinha falando. E também por meio do serviço. E aí temos um exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Lá por gentileza, projeta o slide seguinte. Pois bem, disse Jesus, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Então, é a cerimônia lá dos lava-pés. Tem algumas igrejas que fazem isso de vez em quando. Tem na sua programação uma cerimônia de lava-pés. Nunca fizemos isso aqui, né? Não seria o caso de fazer isso uma vez? Só para fazer um teste como é que funciona isso? Você lavar o pé de outro? Não, vá, por que não? Eu, de vez em quando, tenho vontade de fazer isso aqui. Porque para a gente saber como é que foi que Jesus Cristo fez. Você já imaginou lavar os pés de alguém? No caso aqui, da esposa. A irmã Linda disse que pode lavar, não pode? Não, ela quer lavar os pés de alguém. Então, Jesus Cristo, eu sou o Senhor e Mestre de vocês. Então, o exemplo eu dei. Façam vocês como eu fiz. Houve relutância. Pedro disse, opa, eu não. Que negócio é esse aí? A mim, não. E Jesus disse, se não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí quebrou o Pedrão, velho. Né? Eu estou falando do apóstolo Pedro, não estou falando dos Pedro. Tem dois Pedro aqui hoje, não é outro Pedro. Se eu não lavar os seus pés, você não está... Aí diz, então lava o corpo todo. Não, basta os pés. Basta lavar os seus pés. Então Jesus diz, eu dei o exemplo, eu sou o mestre, sou o Senhor e mestre de vocês, eu fiz isso. Então, aprendam a lição. Façam como eu fiz. Lembra que eu estou falando aqui de homens em relação às suas esposas, né? O amor altruísta é outro texto que nós já lemos, Efésios capítulo 5, versículo 28. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Da mesma forma, os maridos devem amar, cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo.
Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ser altruísta nem sempre é fácil encontrar gente que seja altruísta, que esteja disposto a dar a sua vaga a outro, que possa estar indo à sua frente. Então, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, mas cumprem papéis diferentes, também homens e mulheres podem ser iguais em valor e valor espiritual, mas têm papéis diferentes a desempenhar. É preciso que a gente entenda isso. O requisito fundamental para a masculinidade bíblica é um relacionamento adequado com Deus. Aí o profeta Miqueias tem uma palavra nesse sentido. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pano de fundo aqui é o combate à religiosidade, que imperava de forma tremenda. Eu acho que o texto que eu queria ler não era bem esse, mas vamos recuperar isso depois. Esse combate à religiosidade que o profeta Miqueias estava tendo a sua volta aí para a sua orientação do povo daquele tempo. Então, o que Deus diz através do profeta Miqueias é que informa que o que Deus quer fazer é capacitar o ser humano a ser não perfeito, mas muito próximo daquilo que ele realmente projetou para o ser humano desde o início. E que por causa do pecado, naturalmente, teve dificuldades e tem dificuldades, mas que muitas coisas podem ser vencidas, podem ser superadas e podemos então estar mais próximo daquilo que a religiosidade muitas vezes quer nos roubar ou quer trazer como distorções, o que não deve ser aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E aí sim, nós temos esse texto, eu gostaria de repetir essa leitura aí de Romanos 3:23, que significa dessa humildade, que significa esse reconhecimento da nossa imperfeição como nós somos. Leia, por favor, de novo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. O todos não exclui ninguém. Todos pecaram e destituídos estão separados, estão da glória de Deus. Então, o segundo passo é a aceitação de Cristo para a salvação. E o apóstolo Pedro vai nos ajudar na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. Por isso Cristo não voltou ainda. Não é que ele esqueceu, mas ele é longânimo, esperando que mais e mais e mais cheguem ao arrependimento. E ainda um sentimento contínuo da dependência de Deus é preciso que se mostre. Aí vai 1 Pedro, novamente, capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado. E também em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, um homem piedoso vai estudar, vai aprender e vai compreender a vontade de Deus. A Bíblia está repleta de orientações nesse sentido. Há textos outros que eu não vou trazer aqui agora nesse momento, mas Mateus capítulo 6, 33, Romanos 12, versículo 2, e também Hebreus capítulo 4, versículo 12. Através da palavra de Deus, portanto, nós temos condições de crescer nesse conhecimento.
Isso nos dá, então, ferramentas para cumprir todas as suas outras obrigações que Deus espera que nós façamos. Não torna automaticamente a vida biblicamente correta, não é isso. Mas nós temos como melhorar cada vez mais. Passo a passo, paulatinamente, melhorando. Saber o que Deus quer é apenas o primeiro passo. Pois a masculinidade bíblica também requer submissão. Submissão a esse conhecimento, onde os homens são controlados, aliás, são chamados a controlar os seus impulsos, os seus apetites. E Paulo entra em 1 Tessalonicenses nesse aspecto. A vontade de Deus é que sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejos desenfreado, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Somos chamados a ser diferentes do homem aí fora, que não conhece a Deus. É o que Paulo diz nessa carta aos Tessalonicenses. E nos alimenta também a confiar em Deus para vencer as tentações. Continua ele dizendo, 1 Coríntios 10. Não lhe sobreveio tentação que não lhe fosse comum. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Então, não tem como apresentar desculpa. A tentação foi forte demais. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus não permite que haja tentação que nós não possamos suportar. Se eu não suportei a tentação, foi porque eu fui fraco, não é porque a tentação foi forte demais. Que Deus permite que sejamos tentados, mas com a tentação dá para dar o escape. Então, ou eu, por qualquer razão, não vi a porta de saída do escape, ou eu quis andar pelo caminho que eu andei. Então, os homens, de acordo com o ensino da palavra de Deus, não devem distorcer as Escrituras para conseguir o que querem. Marcos registra isso no capítulo 7, 8 e 9. Disse-lhes: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E acrescentou: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Umas tantas discussões de Jesus com os líderes religiosos da época. Então ele fala essa palavra, essa liderança que estão aí sempre prontos a distorcer o que Deus manda para que as suas próprias ideias sejam colocadas em prática. Ou ainda para responder às suas próprias preferências. E aí que mora o grande perigo. E Salomão já alertava para isso. Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Alerta de Salomão, lá no Antigo Testamento. Então, em vez disso, devem seguir os mandamentos de Deus. E o mesmo escritor, mesmo Salomão, capítulo 1, versículo 7, ele nos orienta dessa seguinte maneira. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. É necessário atentar para isso. Em vez de seguir os próprios impulsos, os próprios caminhos, como diz Paulo em Romanos 6,12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, essa orientação bíblica, isso inclui outros requisitos da masculinidade bíblica que poderiam ser difíceis de aplicar de maneira piedosa e humilde. A masculinidade bíblica inclui a responsabilidade de proteger a família. Isso pode significar
a sua vida, como Paulo diz, como Cristo amou a igreja, deu a sua vida pela igreja. Então, trazendo isso aqui para a nossa realidade, talvez isso inclua a sua vida. Na Bíblia, os homens são chamados a lutar para proteger suas esposas e filhos. Isso nós encontramos ao longo das Escrituras. Neemias 4, 14, 13 e 14 fala isso. As mulheres nunca são chamadas a fazer o mesmo pelos seus maridos. Isso também deve envolver a proteção espiritual. Considere que Eva pecou primeiro. Foi a primeira a comer do fruto proibido, do qual disse Deus, não comereis. Mas Adão foi chamado por Deus à responsabilidade. Adão deveria ter tido o cuidado de administrar um pouco mais sobre a vida de Eva. Que quando Eva está lá para tomar o fruto e comer, ele devia ter calma aí, não. Mas Adão não fez nada. Adão não fez a sua parte. Então, veja aí Gênesis capítulo 3, 11 e 9. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Como comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Então, Deus não se dirigiu a Eva, mas sim a Adão. Tem o versículo 17 ainda também aí, por favor. Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei não comer, maldita é a terra por sua causa. Você se alimentará dela com sofrimento em todos os seus dias. Volto a dizer, primeiro a comer foi Eva, mas quem foi chamado a atenção foi Adão. Ele deveria ter feito o que não fez, impedir que Eva desse aquele passo, ou seja, não estava ele exercendo a liderança que deveria estar exercendo. Os homens são instruídos a honrar as suas esposas como parte mais frágil. É um texto que nós já vimos hoje à tarde, 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coherdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Uma frase desse contexto de Pedro aqui, ele invoca algo precioso, caro e valioso. Proteger o cônjuge e a família de danos, tanto espirituais quanto físicos, deve ser um instinto natural para o ser humano. E Adão falhou nesse aspecto. Ele não deve ser, por nós, seguido como exemplo, né? Ele falhou nesse aspecto. Os homens também são chamados a serem os principais provedores de suas famílias. Obviamente, isso pode assumir diferentes formas e circunstâncias particulares, podem mudar de acordo com a que contribui para a finança, que pode haver, sei lá, enfermidade ou acidente, qualquer coisa, que as coisas se invertam sim. Isso são questões que ao longo da caminhada podem acontecer, mas isso não pode ser o normal, não pode ser o natural. Adão, na queda, ou a punição que Adão recebeu na queda, foi o aumento da dor de sua responsabilidade primária dentro da família, que era de ser provedor. Alguém disse que por causa do pecado existe o trabalho. Não, o trabalho já existia antes. O trabalho já existia antes. E foi acrescentado alguma coisa depois da queda, mas o trabalho já existia antes, né? Então, passagens como, por exemplo, Paulo a Timóteo descreve um apoio às viúvas e não os viúvos. Em vez disso, são os homens que devem sustentar suas próprias famílias, muito claramente dito também em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Então, repetidamente, a Bíblia orienta aos homens que providenciem o necessário às suas mulheres, que cuidem do lar. Então, a masculinidade bíblica é particularmente importante, no entanto, como parte fundamental de viver os mandamentos de Deus. Ela precisa ser vista com cuidado, com atenção e com seriedade. Não há virilidade que vale a pena ou que seja louvável em um homem que fuja das suas responsabilidades. Provérbios capítulo 19, versículo 1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo
que fala perversamente. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. É 19:1 e 29:1, dois textos, portanto, que nós acabamos de ler de Provérbios. Então, nada existe de valor em qualquer virilidade que vale a pena ou que seja louvável em um homem que fuja das suas responsabilidades. Tampouco nada há de admirável em uma sociedade que despreze as características de um homem piedoso. Nada há na sociedade de admirável que despreze as características de um homem piedoso. Judas, na sua carta, capítulo, que tem um capítulo só, versículos 10 e 11, por gentileza. Todavia, estes torcem o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho que cai, de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. De mal a pior. Então, se nós temos às vezes tido uma tentação de observar quem quer que seja, que não é um seguidor de Cristo, como exemplo nosso, caia fora disso. Não vale a pena. Porque eles não têm nada a nos ensinar. Nós temos as Escrituras Sagradas, temos a Bíblia como nossa orientação para mostrar, ou para aprender e colocar em prática tudo o que a Bíblia ensina sobre o que é ser homem, biblicamente falando. E viver de acordo com esses princípios da palavra de Deus. Então, que esse dia do homem batista, primeiro domingo de junho, possa ser uma data marcante em nossa vida e, quem sabe, de reavaliar, de reorganizar nossa caminhada nesse sentido, para que a partir de agora sejamos melhores do que temos sido. Então, eu tenho certeza que temos coisas a mudar e a melhorar. Temos algo a observar, algo a deixar e outras tantas coisas a praticar. Porque certamente nós não somos perfeitos. Perfeito é aquele que é o nosso mestre, que lavou os pés dos seus discípulos e disse: eu fiz isso como mestre e Senhor. Vocês devem seguir o exemplo que eu deixei. Então que Deus nos abençoe, homens batistas. A começar do quem está aqui presente nesse auditório e daqueles que nos ouvem nas redes sociais. Que nós tenhamos a hombridade de colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina a nosso respeito, como devemos ser, como deve ser o nosso comportamento. Para a honra e glória do Senhor, que Deus seja louvado e engrandecido. Amém e amém.